Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro um retângulo ABCD, com este ponto E sendo o ponto médio do segmento CD, e por essa razão eu estou dizendo que o segmento CE tem a mesma medida do segmento DE, e além disso, se a gente considerar o tamanho do segmento CD e dividir pelo segmento AC, isso vai ter que dar a raiz de 2. Nesse exercício, a gente quer descobrir o valor do ângulo alfa. Bom, eu vou dizer que o segmento CE tem tamanho igual a L, e vou dizer que o segmento ED tem tamanho igual a L também. E que o segmento AC tem tamanho igual a 2 vezes A. A gente sabe que, portanto, 2L dividido por 2 vezes A, isso dá a raiz de 2. Em outras palavras, o L ele vale raiz de 2 vezes A. Esse é o valor do L, em termos de A. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que as diagonais de um paralelogramo, não precisa ser um retângulo, né? Basta que seja um paralelogramo, elas se encontram no seu ponto médio. Então, eu vou ligar o ponto A até o ponto D, e este ponto aqui, ele é ponto médio, né? Ele é o ponto médio dessas diagonais. E, portanto, nós criamos nessa posição um triângulo. Ó. Esse triângulo daqui, ele tem lados com seus respectivos pontos médios, M e E. Então, a gente pode utilizar o teorema da base média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos médios para a gente usar justamente o teorema da base média. O que nos diz o teorema da base média para este triângulo daqui? Que esse segmento ele é paralelo a esse, e que esse segmento vale a metade desse. Então, se lá vale 2A, aqui vale A. Agora, perceba que como esse segmento aqui ele é paralelo a esse, então, este ângulo, ó, eu vou pintar de vermelho, tem a mesma medida desse. Ângulos alternos internos. E este ângulo daqui, ele tem que ser igual a esse. Ângulos alternos internos. Esses dois segmentos, este e esse, são paralelos pelo teorema da base média. Então, nós temos esses dois triângulos que são triângulos semelhantes. Esse triângulo daqui, ó, ele é semelhante a esse. Perceba que esse ângulo é o ângulo alfa, né? Esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice. Então, são dois triângulos semelhantes em que a razão semelhança é 2, né? Porque, olha só, 2A dividido por A dá 2. O que isso significa? Significa que esse segmento aqui, ó, ele tem o dobro do tamanho desse, e que esse segmento tem o dobro do tamanho desse. Então, se eu disser que esse segmento vale 2M, aqui vale M. Se eu disser que esse segmento aqui vale 2 vezes N, aqui vale N, pela semelhança de triângulos que nós acabamos de obter. Então, o que eu vou fazer? Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse triângulo daqui é um triângulo retângulo. Aqui nós temos um ângulo, ó, de 90 graus, né? Porque estamos diante de um retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras para este triângulo daqui, então a hipotenusa vale 3n. Logo, 9n ao quadrado tem que ser igual ao a ao quadrado mais o l ao quadrado. Só que o l ao quadrado está aqui, ó, é 2a ao quadrado. 2a ao quadrado. Ou seja, 3a ao quadrado. Logo, daqui a gente tira aqui 3n é igual a raiz de 3 vezes a. Em outras palavras, o n ele vale raiz de 3 sobre 3 vezes a. Esse é o valor do n. Agora, vamos procurar o valor do n. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para este triângulo aqui, ó, que é um outro triângulo retângulo. E a gente usa o teorema de Pitágoras nele também. Então, a hipotenusa vale 2m mais m vale 3m, ou seja, 9m ao quadrado vai ser igual
Os catetos são 2A e L. Então, nós vamos obter 9m ao quadrado igual a 4A ao quadrado, mais o L ao quadrado, só que o L está aqui, é raiz de 2 vezes A, então L ao quadrado é 2A ao quadrado. Isso dá 6A ao quadrado. Logo, se a gente extrair a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar 3m igual a raiz de 6 vezes A. Em outras palavras, o m ele vale raiz de 6 sobre 3 vezes A. Então, nós temos que agora observar este triângulo. Ó. Nós temos o N em termos de A, temos o M em termos de A e temos esse segmento aqui em termos de A. Perceba que esse triângulo daqui ele vai ser um triângulo retângulo, porque olha só, o que acontece se a gente pegar o N ao quadrado e somar com o M ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó, N ao quadrado mais M ao quadrado. Bom, o N está aqui. Se a gente pegar ele e elevar ao quadrado, vai dar 3 nonos de A ao quadrado. E se a gente pegar o M e elevar ao quadrado, vai dar 6 nonos de A ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso vai dar justamente o A ao quadrado, né? Se a gente somar essas frações, vai dar 9 sobre 9 A ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. Em outras palavras, se a gente utilizar o teorema de Pitágoras para esse triângulo, a gente observa que a hipotenusa tem que ser igual a A, né? Porque este ao quadrado mais esse ao quadrado está dando o A ao quadrado. Ou seja, como o A ele é a hipotenusa, né? Então, o alfa ele só pode ser 90 graus. O alfa ele tem que ser igual a 90 graus.